tem uma playlist aqui no meu canal só falando sobre farmácia, tá? Então eu convido você a assistir lá os meus outros vídeos. Tem outros vídeos legais sobre aí a área. Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, né, falando sobre a minha faculdade aqui, falando sobre farmácia. Esses dias eu tô vendo aí nos comentários, né, dos vídeos, que tem muitos estudantes de farmácia chegando aqui no canal, né? Eu postei recentemente um vlog lá no meu estágio, viralizou esse vlog, acho que não faz nenhum mês que eu postei, já tá com 1000 visualizações, fiquei bem feliz. E aí eu tô vendo aí os comentários e tem alunos da UFRN aqui chegando, né? Tem alunos que fazem farmácia em outras universidades federais, mas que também estão chegando. Então sejam muito bem-vindos, se inscrevam aqui no canal se vocês não são inscritos, ativem o sininho, porque eu vou trazer muito mais vídeos sobre o assunto, tá? Experiências, dicas, perrengues, vlogs, falando sobre os semestres. Pra quem não sabe, todo semestre que eu concluo, eu trago um vídeo falando como é que foi o semestre, né, as matérias e o que eu estudei nas matérias, só passando por cima mesmo. Bom, vamos lá. Primeira coisa, as matérias que eu tive no terceiro semestre. Eu tive estágio farmacêutico 2, química analítica, farmacodinâmica e bioquímica. Só 4 matérias, mas foi um dos semestres mais difíceis, principalmente por causa de bioquímica, que foi 120 horas. Foi a minha primeira matéria que eu tive de 120 horas, então foi bem complicado. Toda aula tinha assuntos, mais assuntos, mais assuntos, fora as provas, né? Tive 9 provas em 4 meses. Eu fiz 9 provas de bioquímica, meu Deus, foi muito ralado. O segundo ponto que eu coloquei aqui pra falar é que os prédios eram os mesmos do semestre passado, então eu não tive dificuldade. Semestre passado, eu paguei fisiologia e genética no CB, né, que é o Centro de Biociências da UFRN. Biomedicina, medicina, farmácia, biologia, enfim. Vários estudantes de vários cursos têm aula lá nesse prédio, porque justamente é o prédio que aborda essas matérias, né, de biociências e tudo mais. Então, quando eu fui para o terceiro semestre, bioquímica era no CB, farmacodinâmica era no CB também, bem pertinho, inclusive, da sala de bioquímica, no mesmo corredor. A outra matéria era a química analítica, que o prédio de química analítica é em frente ao CB, então, tipo assim, eram os mesmos prédios, entendeu? Então eu não tive dificuldade. Tanto que no vídeo do segundo semestre, eu falei pra vocês que eu tive um pouco de dificuldade de achar os cantos, porque era o meu primeiro semestre presencial. O primeiro foi online e o segundo foi o primeiro semestre, que de fato eu ia todos os dias pra UFRN. Terceiro ponto, falar o que estudou em cada matéria, mais ou menos. Estágio farmacêutico 2 foi muito legal, porque a gente pôde participar mais dos laboratórios. A gente conheceu os materiais que tinham em laboratórios, os nomes deles, a função deles, entendeu? Então teve aula de introdução ao laboratório, a gente aprendeu a pipetar, né, que é passar um determinado líquido de um recipiente para o outro usando as pipetas. Toda aula a gente tinha que usar os nossos EPIs, né, que é o equipamento de proteção individual, Que são jaleco, tênis fechado, calça comprida, luva e máscara. Então foi muito legal essa experiência no laboratório, até porque o que me encantou no início no curso de farmácia foi justamente laboratório. Química analítica, a gente estudou o seguinte, até abri aqui na matéria para falar para vocês um pouco mais. A gente estudou ácidos, sais e bases, química quantitativa, evolução padrão, indicador, né, como você aí fazer uma solução, estudou hidrólise, estudou muito sobre pH, pra gente identificar um tampão que tem um pH básico, um pH ácido, teve muito isso nas provas. Aí partiu pra parte de volumetria, né, das soluções, aí estudou volumetria de precipitação, volumetria de oxirredução. Em farmacodinâmica a gente estudava muito sobre os fármacos, né, sobre alguns medicamentos. Enfim, resumindo, estuda muitas classes de medicamentos, medicamentos que são antihipertensivos, medicamentos que são antidepressivos, medicamentos anticonvulsivantes, e aí a gente estudava, né, quais eram os tipos, os efeitos adversos, suas vias de administração, enfim. Medicamentos em geral, cara, são muitos, inúmeros. Cuidado pra não ficar louca. Tô brincando. Em bioquímica, a gente estudou muita coisa, cara, sério. Eu precisei usar 3 matérias do caderno pra essa matéria, né? Porque é 120 horas, enfim. A gente estudou água, pH e tampões, aminoácidos, estudamos sobre proteínas, estudamos também as estruturas de cada um deles. Caraca, cara, muita coisa. Chega a dar uma agonia quando eu lembro.
Estudamos sobre enzimas, os monossacarídeos, estudamos sobre disacarídeos, aplicação do DNA, que inclusive foi o último assunto, enfim, gente. É muita coisa que envolve química, né? Que são as estruturas. E também estudamos a parte de biologia, né? Que a gente estudava aí o DNA, as enzimas e tarará, galera. Vamos lá. O quarto ponto é falar a matéria que eu mais gostei e por quê. Foi o estágio, né? Foi a matéria de estágio, porque eu pude conhecer um pouco mais da área laboratorial, pude aprender o nome das coisas que tem no laboratório, pude aprender regras de laboratório, pude aprender a mexer no microscópio, né? A manusear mais ou menos, né? Porque a gente estudava alguma coisa e via no microscópio o exemplo, né? E aí a gente tinha que aprender a tirar do zoom, a botar o zoom, a mexer para um lado, a mexer para o outro. Então a gente viu o professor fazendo e aí se baseava. E eu gostei também porque não era uma matéria pesada, né? Quando a gente tinha aula no laboratório, a gente tinha que fazer depois um relatório falando da aula e enviar para o professor em forma de Word ou PDF. Não teve prova, gente, estágio farmacêutico 2, o que contava eram os relatórios que você fazia das aulas. Então, tipo assim, estágio farmacêutico 2, a gente só tinha aula dela na quinta, e eram os 4 horários da quinta. Então, se você faltasse, era 4 faltinhas, tá, cara, no currículo. Então, muito pouca gente faltava na aula de estágio, porque contava muitas faltas, né, e cada aula que você perdia era um relatório que você deixava de enviar. Então, era uma nota que você deixava de ganhar. Então, digamos assim, faltou uma aula, perdeu nota, porque a maioria das aulas tinha relatório e os relatórios que valiam uma nota pra gente poder passar. 5. Qual foi a matéria que eu tirei melhores notas? Foi o estágio também. Os relatórios que eu fazia, eu sempre caprichava bastante. E também, digamos que os professores, eles não pegavam tão pesado. Era só 9, 10. 8, 9, 10. O sexto fato é que eu comecei a comer no restaurante universitário, né? Ele era longe, então eu comecei esse semestre, nesse terceiro semestre, a ir mais cedo para a faculdade para justamente conseguir chegar na hora. No segundo semestre, eu não tinha acesso ao restaurante universitário, eu levava minha janta pra faculdade, então eu saía de casa de 5 horas, chegava lá de 6h15 mais ou menos, e a minha aula começava de 6h45. Então eu chegava na UFRN de 6h15, aí eu pegava o circular, pro circular entrar na UFRN e ir pro prédio da minha aula, então eu chegava no prédio da minha aula de 6h30, saía de casa de 5 horas, chegava só na sala de aula de 6h30. Aí, 15 minutinhos a aula começava, pronto. E aí era bem complicado, porque, tipo assim, a gente só tem 10 minutos de intervalo, né? Então, pra mim jantar ali naqueles 10 minutos era sempre uma correria. Teve muitos dias que eu deixei de jantar. Eu trazia a janta de volta e jantava em casa, isso quase meia-noite, cara. Porque não deu tempo de jantar na faculdade. E aí, graças a Deus, no terceiro semestre, eu pedi auxílio alimentação, né? E aí eu consegui acesso gratuito. Então, o que acontece? Começava a me arrumar em casa de 3h30 pra sair de 4h30 pra chegar lá de 5h45. E aí eu jantava, né? Terminava mais ou menos 6h20. E aí pegava o circular pra ir pro prédio da minha aula. Eu chegava na minha aula mais ou menos 6h40. 6h45 começava a minha aula. E era assim a rotina. Tem que sair cedo de casa pra poder jantar lá. Mas eu gostei bastante, até porque a comida do restaurante é maravilhosa. Poupou muita coisa em casa. Minha mãe sofria muito em ter que embalar janta pra eu ter que levar pra faculdade. Não podia levar qualquer coisa. Uma sopa, por exemplo. Não tinha como eu levar sopa na bolsa, né? Mas jantando lá facilitou muita coisa. O sétimo fato que eu coloquei aqui, eu tinha que ir pra UFRN segunda, terça, quarta e sexta. Só quinta-feira que eu não ia. Por quê? Quinta-feira, todos os horários era de estágio. Os 4 horários que a gente tinha era de estágio. Então o estágio farmacêutico 2 a gente pagou na faculdade de farmácia. Entendeu? Que é o prédio que eu vou me mudar, inclusive. O prédio que eu ia na quinta é bem mais fácil da minha casa. E a UFRN é bem mais longe. Então, assim, minha vida era mais fácil às quintas, digamos assim. O oitavo fato é que eu tive muitas provas. Como eu nunca tive até hoje. Praticamente uma semana a outra não tinha prova. Principalmente bioquímica por ser 120 horas. Os professores acharam melhor fazer várias provas para ficar melhor na soma do que fazer somente 3 provas e ser muito assunto. Então eu tive 9 provas e cada uma delas com 4, 5 assuntos. Pra você ver, né, como tem assunto, cara. Pelo amor de Deus, nossa, sofri com bioquímica, viu? Sofri muito com bioquímica, porque era coisa demais. Eu fiquei pensando, caraca, se eu reprovar nessa matéria, eu vou pegar um semestre só pra pagar ela, porque ela é muito difícil. Fora que os outros professores também fizeram umas provinhas aí. Farmacodinâmica, por exemplo, ela fez 4 provas, porque a última unidade, ela dividiu, né? Ela fez uma prova valendo 5 e outra prova valendo 5, porque o certo é ser 3 unidades, né? 3 provas, mas ela fez 4. Enfim, então foi o semestre que eu mais tive prova, cara. Então todo dia, principalmente para bioquímica, tinha que estar estudando regularmente, porque senão, ao fazer a prova, você se confunde, certeza, porque é muito assunto de uma vez. O nono fato, farmacodinâmica, eu tive muita dificuldade, porque eram muitos medicamentos para decorar a eficácia e os efeitos adversos, né, e não são poucos. Como eu queria que minha professora fosse inscrita no meu canal e visse esse vídeo, porque mulher de Deus, ela me ajudou demais, sério. Eu tive muita dificuldade nessa matéria, porque eu não sou uma pessoa que decora as coisas fácil, e
farmacodinâmica é muito decoreba, entendeu? Mas a professora ajudou muita gente porque ela passava muitas coisas pra ajudar na nota. Então ela passava trabalho, né, passava um resumo pra gente valendo nota. Deu tudo certo pra mim e pros meus colegas, né? Eu acredito que ninguém repetiu nela, não. O 10º fato é uma coisa que eu sempre falo nos vídeos aqui, quando eu falo dos semestres, né? Eu falo a duração, eu falo quando começou e tudo mais. Começou mais ou menos no final de agosto, acho que foi dia 22 de agosto, e terminou no dia 23 de dezembro. Literalmente, 4 meses de aula. Fato de número 11 é que eu usei muito jaleco, foi o semestre que eu mais usei jaleco. Justamente por causa do estágio, que toda aula a gente tinha que usar o jaleco, e também bioquímica, né? Porque a gente tinha muita aula teórica e tudo que a gente tinha na teoria a gente ia praticar no laboratório. O fato de número 12 é a respeito das férias, cara. Eu tirei quase 3 meses de férias. Amém, né? Porque, gente, juro, esse terceiro semestre que passou, eu surtei demais. Era direto com resumo na mão, estudando. As férias foi merecida, porque tanto o segundo semestre, tanto o terceiro semestre, a gente pagou em muito pouco tempo. Devido à pandemia, né, que parou tudo, então a gente teve que aí imprensar os semestres. Do segundo semestre pro terceiro, eu só tive 20 dias de férias, cara. Não deu nem tempo de descansar. Então 2 meses aí, alguns dias de férias, né? Deu pra descansar a mente, dormir cedo aí alguns dias, porque eu tendo aula, pode anotar, é de meia-noite pra lá que eu vou dormir, porque eu estudo de noite, né, pra quem não sabe. O fato de número 13 é que bioquímica eu precisei estar sempre com os assuntos em dia, porque senão se perdia. Foi uma coisa que eu falei, né, aqui inclusive, tinha dias que parecia que eu só pagava bioquímica nesse semestre, porque eu não parava de estudar ela. Eu estudava 3 assuntos de bioquímica, 1 de química. 4 assuntos de bioquímica, 1 de farmacodinâmica. O fato de número 14... eu coloquei bem assim. Não foi fácil, porque aconteceu certas coisas e que me prejudicou nos estudos. Período de jogo do Brasil, eu tinha prova no outro dia, juro. Eleição, eu lembro que eu fui votar no domingo de eleição, e aí na terça eu já tinha prova, cara. Então, tipo assim, era uma loucura. O período de eleição, de Copa e de Natal. Tudo misturado. E eu fazendo prova ao mesmo tempo, estudando toda hora. Então foi um surto, cara, um surto esse final de ano. E aí eu também tive outros problemas pessoais que me prejudicaram nos estudos, que eu não conseguia focar, eu não conseguia estudar. Parece que os problemas só vêm pra gente pensar na hora que a gente tá estudando, né? Que a gente tá num ambiente calmo, só a gente e o caderno. E Deus recompensou, porque Ele sabe que eu não gostaria de ter repetido nenhuma, não. E graças a Deus eu não repeti e nem fiquei de recuperação. Passei direto, tá? O fato de número 15... é que eu fiz muitos resumos. Eu nunca fiz tantos resumos na minha vida no Word, sério. Eu sempre anotava no caderno as coisas que os professores passavam em sala de aula, anotava os slides, então eram uns garranchos, entendeu? Porque eu anotava nas pressas. Digamos que eu tinha 5 assuntos pra estudar pra uma prova, então tava tudo aqui anotado no caderno. Eu resumia esses 5 assuntos com os pontos mais importantes no Word e eu pegava e imprimia, porque eu tenho uma impressora aqui em casa. Se você pegar o caderno com 5 folhas escrito alguns assuntos, vai dar preguiça de estudar. Mas se você fazer um resumo daquilo, os pontos mais importantes, com letra de computador, ajuda a gente a estudar, gente. Porque assim, quando chama a nossa atenção, a gente fixa melhor. Muitas vezes eu acertei uma questão na prova porque eu lembrava do resumo que eu fiz no Word da parte que tava aquilo na folha. O fato de número 16 é que eu quase não faltei aula em bioquímica. Por quê? Porque praticamente toda a aula teórica tinha uma prática depois. Se eu faltasse na aula teórica, a aula prática eu não ia entender nada. Farmacodinâmica, ela também não fazia chamada. E ela sempre disponibilizava o que ela dava em sala de aula, né? Disponibilizava os materiais, vídeos, então me ajudava bastante. Então algumas vezes eu faltei. E química analítica eu usei praticamente todas as faltas que eu tinha direito. O professor também, ele disponibilizava aulas no YouTube, né? Pra gente assistir caso a gente tivesse dúvidas, então foi o que me ajudou bastante. Enfim, gente, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Deixe seu like se você gostou. Se você é aluno de farmácia, comenta aqui embaixo alguma coisa. Se você faz farmácia, eu quero saber onde é que você faz. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, tá? Pra vocês saberem os próximos vídeos que virão, principalmente os alunos de farmácia. Vai vir muita coisa a respeito desse curso aqui no canal ainda, tá? Me sigam nas minhas redes sociais, o Instagram e o TikTok, tá aqui na descrição os links pra ir direto pro meu perfil. E é isso, gente. Um grande beijo e até a próxima, se Deus quiser. Fui!